Domingo passado, no culto da noite, eu preguei sobre o valor que nós devemos dar às boas atitudes do ser humano, ao exemplo de Pedro. Estão lembrados? Esta mensagem está gravada no canal da igreja no YouTube, você poderá assistir. E durante a mensagem, eu fui caminhando por alguns textos bíblicos para construir a ideia do sermão e extrair algumas lições para as nossas vidas. E um destes textos era o de Marcos capítulo 14, onde aconteceu ali alguns fatos em que Pedro estava participando dos momentos ali da prisão, daquele alvoroço para prender Jesus. E quando eu estava lendo este trecho que fala acerca da prisão de Jesus, onde todos os abandonaram e fugiram, mas que a gente só se lembra de Pedro, logo depois eu vi dois versículos que me chamou a atenção. Inclusive eu já mencionei este acontecimento em uma mensagem há alguns anos. Vamos ver? Olha que interessante. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Irmão Daniel pode jogar aí na NVI, no telão, para os irmãos também acompanharem. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ver primeiro o versículo 50 para a gente lembrar um pouquinho do domingo passado. Pode colocar aí Marcos capítulo 14, versículo 50. Olha só o que diz aí. Então todos o abandonaram e fugiram, né? Todos quem? Todos os discípulos, com a exceção de Pedro, que acompanhou, que seguiu de longe. Está lá no versículo de número 54. Mas entre o versículo 50 que nós meditamos no domingo passado, também o versículo 54 que nós falamos, há dois versículos que a princípio parecem fora de contexto, mas não está. E nós vamos meditar sobre estes dois versículos, um fato inusitante. Versículo 51 e versículo 52 do mesmo capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Pode colocar aí também no telão. Esta tradução é a NVI. Eu gosto muito de usá-la também nas mensagens. O texto sagrado diz assim: um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Deus possa nos abençoar com a leitura de sua palavra. Amém. Então eu quero meditar neste pequeno fato nesta noite, que muitas vezes passa despercebido em nossas observações. Durante a semana eu escutei alguns irmãos, alguns entraram em contato comigo dizendo a respeito da mensagem do domingo passado: pastor, tem coisas que a gente não observa, tem coisas que a gente lê, a gente ouve, a gente aprende, e algumas coisas a gente ouve pela primeira vez, mesmo lendo o texto tantas vezes. Então, mais uma vez, se você não viu a mensagem do domingo passado, acesse lá as boas atitudes, né? Devemos valorizar no ser humano o exemplo de Pedro. Mas hoje o tema é a vestimenta da superficialidade. Mas o que pregar num fato como este? Tá bom, um jovem, um homem, sai curioso, nu, envolto a um lençol no meio da rua. E aí aquela cena chama a atenção de muitas pessoas, dos soldados que estavam ali também naquele alvoroço para prender Jesus. Quando os soldados veem aquela cena,
vocês talvez podem imaginar, eles tentaram o quê? Prender, pegar aquele jovem. Ele tenta se defender, o lençol cai, é exposto à sua nudez e ele foge, ele corre. Um fato inusitado. Era uma noite escura, a tensão já havia tomado conta de Jerusalém, Judas e seus soldados já estavam a pontos ali para prender Jesus. Judas diz: olha, agora está na hora. Judas já havia combinado, aquela traição, aquele código que eu falei no domingo passado. Aliás, a traição de Judas já começou aqui, quando ele cogitou, quando ele usou os atos preparatórios, e naquele momento então era a execução do plano de traição de Judas de entregar Jesus. Mas então começa aquela grande movimentação, aquele alvoroço, aquele corre-corre pela cidade, pessoas de um lado para outro, e no meio daquela tensão, aquela tensão sendo praticamente tomada ali no coração daquelas pessoas, naquela cidade, naquele ambiente, muitos começaram a olhar e a participar por curiosidade. Por curiosidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas aqui em Brasília, de vez em quando, acontecem uns alvoroços assim nas nossas ruas, na nossa vizinhança. De repente você está preparado para dormir, não é? Uma Rosa e uma Vera falando: vamos dormir, prepara ali, o marido prepara tudo, vamos dormir, tá o filho lá no quarto já ajeitado, tá aquele silêncio. Aí de repente você escuta pá, e uma briga, sai, socorro, aquela bateção. Aí o que todo mundo faz? Abre a janela. Aí a gente começa a escutar as janelas abrindo, principalmente quem mora em prédio, é a janela abrindo, ou porta abrindo, aquele corre, porque às vezes tem alguém brigando lá na portaria, tem alguém brigando no meio da rua, às vezes em frente da nossa casa. Não sei se isso já aconteceu com você, mas é muito comum, não somente em Brasília, acho que em todos os lugares. Aquele silêncio, aquela coisa assim, vamos dormir. De repente, até altas horas, e aí vem aquele barulho, aquele alvoroço, aquele corre-corre, ou é uma briga de marido e mulher, ou é vizinho brigando com vizinho, ou é polícia pegando bandido, enfim, é aquele alvoroço. Aí todo mundo corre para ver, por curiosidade. É aquele momento rápido de tensão, é um momento rápido de adrenalina, aquele momento, Leandro, o coração bate de forma violenta, né? Ele está preparado para dormir, aí tem aquela coisa que parece que vai entrar dentro da sua casa, aí o coração pá, né? Você chega nervoso. Provavelmente, aquele jovem estava se preparando para dormir, e aquele momento de tensão estava acontecendo ali naquele lugar. E aquele jovem então provavelmente se preparando para dormir ali, escutando aquele barulho, aquele alvoroço. Ele não sabia o que estava acontecendo direito, era uma movimentação intensa, e talvez ele estivesse escutando as pessoas gritando: prendam Jesus, é agora, corram, e aquele barulho, aquela confusão. O que ele faz? Do jeito que ele estava, ele vai para o meio da rua. Ele se infiltra ali naquela multidão, no meio daquelas pessoas que estavam para prender Jesus, aqueles soldados que estavam correndo para prender Jesus. E aquele jovem, então movido pela quantidade, ele pega o seu lençol e vai para o meio da rua, somente com um lençol. Não havia nenhuma outra vestimenta por baixo daquele lençol. Ele pegou o lençol e foi ali se envolver naquele momento. E a tensão foi tão grande para ele que, do jeito que ele estava, ele foi para o meio do povo. Imagine a cena. Aquele jovem, meu querido, ele estava indevidamente vestido. E o pior, você já pensou se ele fosse pego? Já pensou, Danielzinho, se ele fosse pego naquele momento, daquele jeito que ele estava? Já pensou? A qualquer momento ele poderia ser desmascarado, a qualquer momento ele poderia ser exposto ao vexame, à vergonha. E assim foi. Aconteceu isso.
Que situação, que constrangimento. Pensando nessa situação e fazendo algumas analogias deste pequeno e inusitado fato descrito em 2 versículos, que muitas vezes passam despercebido, nós já podemos fazer alguns paralelos. Por exemplo, esse jovem desprevenido, ele parece com algumas pessoas aí ao redor do mundo que correm para a igreja, que se infiltram no meio do povo de Deus, mas por uma questão de curiosidade. Pessoas que estão do lado de dentro, mas sem saber o que está acontecendo. Pessoas que estão próximas do altar de Deus, mas distantes do Senhor. Então notem, meus irmãos, que aquele jovem estava vestido de uma forma indevida. Ele estava despreparado para enfrentar as dificuldades. Agora eu lhe pergunto, responda aí para você mesmo: será que hoje, em pleno século 21, há pessoas, há crentes dentro dos nossos arraiais, dentro das igrejas, que estão despreparadas para uma vida cristã para o reino de Deus? Eu quero deixar 3 lições preciosas nesta noite acerca desta mensagem, deste texto sagrado para as nossas vidas. A primeira lição é: cuidado com a superficialidade da sua fé, da sua vida cristã. Notem que o texto diz que o rapaz saiu vestido com apenas um lençol, só isso, nada mais. Por falar em lençol, me responda uma coisa: numa noite de frio, e agora nós passamos recentemente, né, pastor Daniel, algumas noites de frio intenso aqui em Brasília, geralmente final de maio, junho, julho, está acabando agora, né, irmão Daniel? Numa noite de frio intenso, você vai se cobrir com um lençol ou você vai se cobrir vai usar uma coberta? Qual dos dois? Se um morador de rua pudesse escolher entre ganhar um lençol e um cobertor, o que você acha que ele iria escolher? Um cobertor, né? Claro que é coberto. Pode haver exceções, mas a lógica do senso comum é de que qualquer pessoa que esteja sentindo frio, e esse daqui sente muito frio, eu gosto do frio, ele não, né? É a lógica do senso comum que a maioria das pessoas que estão ali tremendo de frio, o que elas vão fazer? Vão ficar apenas com um lençol? Não, elas vão puxar uma coberta, às vezes 2, 3, né? Tem gente que exagera, 4 cobertas. É a lógica. Aplicando este exemplo à vida cristã, nós podemos ver que aqueles que se cobrem com um lençol são o símbolo daqueles que seguem a Cristo sem compromisso. Muitos seguem a Cristo de forma superficial, apenas cobrindo a alma e o coração com um simples lençol. Estão dentro das igrejas, mas não assumem compromisso com o reino de Deus. Querem, como dizem, querem as bênçãos do Senhor, mas não querem compromisso com o Senhor da bênção. São apenas curiosos, são apenas espectadores e muitas vezes acomodados. São aquelas pessoas que não buscam intimidade com Deus. Como por exemplo, muita gente não tem o interesse de ler a Bíblia, né? Muita gente não tem o interesse de manusear a Bíblia, não gosta de orar. E olha só o privilégio que nós temos de poder falar com Deus através de Jesus. Nós temos o livre acesso a Deus e nós podemos fazer isso através da oração. Orar é falar com Deus, olha só que privilégio. Mas muita gente não gosta de orar. Muita gente não tem o interesse de ter um hábito de vida de oração. Não busca interesse. Não contribui em nenhum aspecto no reino de Deus, em nenhuma área. Então isso acontece em vários lugares. Acontece em várias igrejas, diversas denominações espalhadas aí pelo mundo. São aquelas pessoas que não se revestem do poder de Deus como deveriam, por falta de buscar mesmo, por falta de interesse, por desânimo, enfim.
Somos falhos? Somos. Podemos faltar em alguma coisa diante de Deus? Claro que sim, e sobre isso eu falei no domingo passado. Mas isso não pode ser um slogan da nossa vida. A gente não pode se acomodar nos nossos erros. A gente não pode se acomodar nas nossas falhas e achar que está tudo bem. Esse é o problema. O problema, queridos, é quando a gente, de certa forma, acaba se acostumando nas nossas próprias falhas diante de Deus. O problema é quando a gente se reveste de um lençol, espiritualmente falando, para revestir a alma, um lençol fininho, e a gente se acostuma naquilo. O problema é quando a gente não tem o interesse de querer melhorar, de querer fazer o melhor. O problema é quando a gente se acostuma com o lençol, uma vida rasa, uma vida superficial, uma vida incógnita. Aí você pode pensar assim: ah, pastor, mas Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado do jeito que eu estou levando a vida. Às vezes o irmão tem usado um lençol e tem falado: olha, Deus tem me abençoado. Tá bom, Deus tem me abençoado. Que bom. Isso quer dizer que Deus tem sido misericordioso com você, tem sido bondoso. Mas você já parou para pensar que sua vida poderia ser mais abençoada? Você já parou para pensar que você poderia ser instrumento de Deus para abençoar a vida do seu próximo, e você não está sendo mais abençoado, nem abençoando o seu próximo, porque você está sempre naquele nível? É como se Deus dissesse para você: olha, você pode subir mais um nível, mas você está naquele lençol e falar: eu estou acostumado aqui, né? Tá bom desse jeito. E Deus até te mostra: olha, você pode subir mais degraus, você pode elevar mais a sua própria vida. Mas aí você está tão acostumado naquele lençol: ah, eu estou desanimado, deixa eu ficar do jeito que eu estou, deixa eu ficar com esse meu lençol. E aí a pessoa não busca uma cobertura do Senhor, uma cobertura espiritual vindo da parte de Deus, porque está ali naquele meio termo e não tem o desejo, não tem o interesse de querer subir, de querer caminhar, de querer crescer. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos nos acostumar com uma vestimenta espiritual rasa. Nós não podemos nos acomodar nas nossas faltas, nas nossas falhas. Aquele jovem do lençol, ele estava ali de improviso. Ele entrou na multidão movido pela curiosidade. Deus não quer improvisos da nossa parte. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas falhas, e como eu disse, nós, pelo fato de sermos falhos, de sermos limitados, mas também não podemos fazer disso o nosso slogan e também: ah, tá bom aqui, eu sou falho, então também não vou procurar consertar. Não é isso. Mesmo dentro das nossas limitações, nós podemos fazer o melhor para Deus, nós podemos procurar crescer, nós podemos nos colocar à disposição de Deus para que Ele possa nos revestir de poder. Então, precisamos buscar essa cobertura espiritual do Senhor. Pensando no outro viés, há também aqueles que infelizmente estão até mesmo participando da igreja há muitos anos, mas que não tiveram uma decisão ao lado de Jesus, não passaram pela experiência de conversão. Talvez você mesmo que está aqui ou que esteja acompanhando em casa possa estar se lembrando de alguém que passou muitos anos frequentando uma igreja, participando de cultos, mas depois de muito tempo é que aquela pessoa foi se converter, foi entregar sua vida a Jesus, e viveu tantos anos uma vida de lençol, né, irmão? Uma vida superficial. Há esta vertente, este lado também. Então, queridos, aqueles que se vestem com um lençol são um símbolo daqueles que vivem de forma superficial, espiritualmente falando. Podemos notar no texto que naquele momento o lençol ele era a única cobertura que aquele jovem possuía. A única. Olhem o versículo 51, pode colocar aí, Danielzinho. Marcos capítulo 14, versículo 51, diz assim: o jovem o seguia, a parte A, diz aí, ó, envolto a um lençol,
A outra tradução diz que o jovem o seguia envolto a um lençol sobre o corpo nu. Ou seja, somente o lençol e nada mais. O versículo 51, na ACF, que é a nossa tradução, diz isso: um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. Ou seja, se ele tirasse o lençol ali, não tinha mais nada, a não ser a nudez, né? Então era, portanto, queridos irmãos, um arranjo, uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo que era aparente. E sabe o que aconteceu? Quando os soldados viram aquela cena, no meio daquela gente, aquele rapaz aí com aquele lençolzinho ali, andando de um lado para o outro, curioso, seguindo, né, participando por curiosidade, vendo aquele alvoroço todo, e os soldados perceberam: que negócio é esse? Os soldados foram prender aquele rapaz. Eles tentaram prender. E naquele instante, quando eles foram para prender aquele jovem, certamente aquele jovem tentou se defender, eles puxaram o lençol, ou ele precisou usar as mãos, o lençol caiu. O lençol caiu. E o que aconteceu? O jovem ficou completamente nu. Deixa eu lhe dizer uma coisa para que eu e você possamos ficar bem atentos. Satanás usa pessoas que vivem na superficialidade. Pessoas que vivem na superficialidade da fé, elas são mais propensas, elas são mais vulneráveis a cair em tentação. Você já parou para prestar atenção nisso? Aqueles que se cobrem apenas com um lençol, eles estão mais vulneráveis a cair em tentação. Aquele jovem foi para o meio da rua só com o lençol. Quando os soldados foram atacar, o lençol caiu. Pronto, estava nu. A vergonha foi exposta. Tem muita gente vivendo uma vida superficial. E essas pessoas são mais propensas a caírem em tentação. Satanás usa pessoas que não estão bem preparadas, isso é fato. É igual um bandido, um ladrão. Aliás, a Bíblia faz esta comparação do diabo com um ladrão, que ele veio para matar, roubar e destruir, não é isso? João capítulo 10, verso 10, se puder colocar, olha o que a Bíblia diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas aí Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pensei, se um ladrão puder escolher entre ele arrombar e invadir uma casa, supomos ali que tem uma casa vizinha ali, uma é bem protegida, tem alarme, tem câmera, tem cerca elétrica, aquelas lâminas, né, redondas que parecem de presídio, a casa totalmente ali preparada. E do lado tem uma casa ali que não tem nada disso, não tem alarme, não tem cerca, portão vive aberto. O que você acha que o ladrão vai querer? Ele vai preferir a casa totalmente ali preparada, ou a mais preparada possível, ou ele vai preferir entrar naquela casa que está ali vulnerável? É claro que ele vai preferir a casa. Sabe por quê? Porque ladrão, ele gosta de facilidade. Você não pode facilitar. Se casas assim, com cerca elétrica, com tanta coisa lá, o ladrão já entra. Imagine se você deixar ela aberta. Imagine se você for sair, vou passar um final de semana, vou para Caldas Novas com a minha família, vou deixar a janela aberta, a porta aberta aqui, né, com a minha televisão, com as joias, vou deixar aberto aqui. Ladrão que ele vai roubar, ali uma casa facinha, ele vai querer entrar para roubar, porque ladrão gosta de facilidade. Por isso que nós tentamos dificultar ao máximo a vida de um bandido nessa questão, porque todo ladrão gosta de facilidade. O diabo também gosta de facilidade. Ele gosta de ver crentes apenas vestidos com um lençol e nada mais. Ele gosta de ver crentes
vivendo uma vida superficial, rasa. Sabe aquele crente que não gosta de orar, aquele crente que não gosta de ler a Bíblia, aquele crente que não gosta de comunhão, aquele crente que está desanimado, despreparado, distante do Senhor? Satanás, o ladrão, ele falou: olha ali um alvo fácil. Se o diabo precisa apenas de uma brecha, presta atenção nisso, de uma brecha para ele entrar e ele faz uma destruição, imagina aquela pessoa que diz: olha, aqui a porta está escancarada. Imagina, se por uma brecha o inimigo já faz um estrago, imagina aquele que abre a porta do coração, dá alma para Satanás entrar. Em nome de Jesus, meu querido, não deixe Satanás achar em você uma presa fácil. Não deixe ele achar em você um alvo fácil. Em nome de Jesus, resista ao diabo. Seja difícil, não dê acesso a ele. Satanás, ele usa pessoas que vivem uma vida rasa, espiritualmente falando, uma vida superficial. Satanás usa pessoas que gostam de viver de improviso no reino de Deus. Em nome de Jesus, meu querido, não leve sua vida espiritual como um tanto faz. Não faça da sua vida, como já pregou um pastor aqui, agora me faltou o nome que eu mais me recordo da ilustração. Tem muito crente usando como slogan aquela música lá que diz: deixa a vida me levar, a vida leva ele. É isso que Satanás quer, é isso que o diabo quer. Ele entra por uma brechinha. Agora aquele que abre a porta, ele vai, olha quanta facilidade. Precisamos resistir o diabo. E quando nós resistimos ao diabo, nós estamos fechando a porta da nossa vida, a porta do nosso coração para as coisas dele, para as coisas do mundo, para o pecado. Quando nós estamos resistindo ao diabo, nós estamos colocando nossa vida diante do Senhor, nos sujeitando somente a Ele. Meu querido, não dê esse gostinho a Satanás. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz isso: sujeitai-vos, pois, o quê? A Deus, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Busque uma íntima comunhão com o Senhor na sua vida pessoal. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu vou buscar comunhão no culto, na igreja, mas a gente deve começar a buscar uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor lá dentro da nossa casa, com os nossos familiares, na nossa vida pessoal. Comece lá dentro da sua casa, na comunhão dos seus. Comece a buscar uma profunda comunhão com o Senhor. Deus nos quer revestir com o seu poder, mas para isso nós precisamos estar disponíveis para Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Ele, buscar a Ele de todo o nosso coração. Lá em Jeremias capítulo 29, verso 13, a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A segunda lição que podemos extrair para as nossas vidas acerca deste fato inusitante, desses dois versos, é o seguinte: cuidado com o pecado nas mínimas coisas. Continuando o raciocínio, não era certo aquele rapaz ter saído no meio da rua daquele jeito. Era noite, naquela época não tinha essa claridade que nós temos aqui de luzes, de postes com iluminação elétrica. Hoje tudo LED, naquela época não tinha isso. As ruas eram escuras. As noites, obviamente, já são escuras. E então você pode imaginar ali, imagina num contexto que a rua não está nem cheia, não tem luz. Então é uma escuridão total. É igual quando você está viajando à noite, quando não tem nem a luz, e você olha assim para o retrovisor, você não enxerga nada, não tem nada. Se você desligar o farol assim por 5 segundos, você não consegue enxergar nada na sua frente. Naquela época não tinha luzes, não tinha energia. E aquele jovem, então, talvez para ele, aquele lençol enrolado no corpo poderia parecer uma vestimenta decente, mas não era.
A escuridão poderia favorecer aquele tipo de arranjo. Talvez ele tivesse pensado: ninguém vai perceber, ninguém vai notar, ninguém vai ver, então eu vou fazer. Quem sabe, né? Tem gente, meus queridos, que usa a escura noite para pecar nas mínimas coisas, pensando que está agindo discretamente, que ninguém está vendo. Ou seja, aquela famosa desculpa: ninguém está vendo, ninguém vai perceber, é uma coisinha, um detalhe, ninguém vai ver. E aí a pessoa vai lá e peca, né? Muitos hoje agem dessa forma, estão mais preocupados com os resultados do que com a verdade, estão mais preocupados com a conveniência pessoal do que aquilo que é certo, em fazer o que é certo. Cuidado com o pecado naquilo que você acha que ninguém está vendo. Coisas assim parece bobeira, né? Às vezes a gente pensa uma coisinha ali, uma palavrinha aqui, um comentáriozinho aqui, né? Ninguém vai ver, a noite está escura, né? Tem tanta gente, ninguém vai perceber. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu não costumo dar esse tipo de exemplo no meu ministério, não vou falar o nome das pessoas. Já aconteceu aqui, uma certa vez uma irmã, uma pessoa chegou e falou assim: pastor, você percebeu que na minha frente tinham duas pessoas que estavam conversando no culto? Aí eu disse: sim, percebi. E você notou que um comentário inapropriado na hora do culto? Eu falei: não, meu. Eu até falei: olha, às vezes eu consigo fazer leitura labial, às vezes eu consigo, às vezes a nossa cabeça que está envolvida com tanta coisa, a gente já está pensando que vai lá na frente, e mesmo assim às vezes eu consigo fazer uma leitura labial de alguém, como alguns fatos assim, interessantes, como por exemplo, outra igreja, um culto fúnebre. Outra igreja não vai fazer um culto bonito como a Norte faz para mim, se eu sair daqui. Fato interessante. Outros comentários aí sim são comentários maliciosos, né, que não deveriam acontecer na hora do culto, né? Às vezes eu consigo fazer a leitura labial, né? Está demorando. Às vezes uma pessoa olha para outra, uma pessoa está entrando, olha lá o vestimento da pessoa. Eu consigo fazer uma leitura. Às vezes você pensa que você vai cochichar com o irmão do lado, pode parecer uma coisa boba, simples. Talvez o seu irmão do lado não ouça, não perceba. Talvez o seu irmão da frente não ouça, não perceba. Talvez eu não perceba. Talvez o seu irmão de trás perceba. Às vezes você pode, tem tanta gente, né? Uma coisinha aqui. Mas Deus vê. Deus não precisa fazer leitura labial, porque Deus conhece, sabe até os nossos pensamentos. Deus não precisa tentar fazer uma leitura labial, aplicar um contexto quando alguém entra e aí você vê outra pessoa cutucando e falando: olha, da roupa da irmã, do irmão, né? Olha o comentário inapropriado, até malicioso. Deus não precisa fazer leitura labial, porque Ele entende os nossos, Ele conhece, sabe os nossos pensamentos. Mas às vezes a gente pensa: tem tanta gente aqui, um comentáriozinho aqui, uma ação aqui, ou no nosso trabalho tem tanto funcionário, se eu fizer uma coisinha que ninguém vai perceber. Aquele jovem provavelmente pensou: a noite é escura, tem tanta gente, os soldados querem prender Jesus, eles estão focados em prender a Jesus, então eu vou sair na rua do jeito que eu quero e ninguém vai perceber. Pode ter sido assim. Tinha tanta gente que pode ter soldados ali que realmente não perceberam o vestimento daquele rapaz, mas a Bíblia diz que os soldados ali perceberam. Eles perceberam. A terceira e última lição que nós podemos tirar é o seguinte: cuidado para não ficar vulnerável diante dos ataques do inimigo. A terceira e última lição, já estou caminhando para o final. Aqueles que se cobrem com um lençol são símbolos daqueles que não podem se defender espiritualmente. Não tem condições. Não tem.
O jovem se viu indefeso quando ele foi atacado, não é? Olha o verso aí de número 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Versículo 51 diz: e lançaram-lhe as mãos, né? E lançaram-lhe as mãos, eles atacaram, eles foram para cima daquele jovem, e aquele jovem então soltou o lençol. Por quê? Bem provavelmente, aliás, é uma questão de lógica, ele estava o quê? Usando as suas mãos para segurar o lençol. Ele não ia naquele alvoroço, vou usar um durex aqui, uma corda, não. Então ele foi o quê? Vestido com um lençol também da rua. Então ele estava usando as suas mãos para se cobrir. Quando ele precisou se defender, ele o quê? Precisou usar as mãos, ou para tentar fugir de alguém, ou para, enfim. E aí o lençol caiu, né? E ele ficou completamente nu. Eram as suas mãos que faziam com que aquele lençol ficasse em seu corpo. Ao liberar as mãos, o lençol caiu. Ele ficou vulnerável, ele ficou desprotegido, ele ficou nu. O inimigo agarrou o lençol, ou ele precisou se defender, era a única coisa que protegia. Ele conseguiu até fugir. Aquele jovem fugiu, não foi preso, ele conseguiu fugir, ali fugiu, mas ele fugiu nu. O lençol ficou para trás. Meus irmãos, há muitas pessoas que se infiltram no meio da multidão, há muitas pessoas que vão para a batalha despreparados para a luta. Tem gente que entra na batalha com um lençol para proteger o coração, para proteger a alma, não usa a vestimenta adequada do poder de Deus, e ele vai para a batalha completamente vulnerável, completamente desprotegido. Não era sensato aquele jovem sair com um lençol. Você e eu precisamos trajar a vestimenta correta, e a vestimenta que nos dá é o Senhor Deus. É Ele quem nos reveste de poder. Mas há uma vestimenta que nós devemos usar na batalha, na nossa vida cristã. Sabe qual é? Eu vou terminar falando. Abra lá sua Bíblia, pode colocar aí também, Daniel, por gentileza. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 18, eu vou encerrar a mensagem desta noite com este texto. Você que talvez esteja usando apenas um lençol, agora estou, como os irmãos estão entendendo, fazendo analogia. Talvez você esteja usando um lençol na sua vida cristã. Talvez você esteja acostumado com este lençol. Talvez você esteja perdendo a chance de ser mais abençoado, de abençoar alguém. Talvez você esteja bem propenso aos ataques de Satanás. Você precisa, ou nós precisamos mudar, se assim estivermos fazendo. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, de fé e prática, nos diz como nós devemos nos vestir. Olha aí, podem acompanhar também no telão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Não é lençol não, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora olha só, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, aí você vai tirar o lençol e vai usar a seguinte vestimenta: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Crente não deve usar lençol na vida cristã. Está aí a vestimenta do crente, a vestimenta do povo de Deus. Que mesmo nas nossas limitações, meus irmãos, que mesmo nas nossas falhas, não façamos slogan disso, mas que nós possamos buscar o melhor, que nós possamos correr atrás de uma vida mais abençoada, de uma vida correta, de uma vida justa, de uma vida firme diante de Deus, a fim de que não sejamos pegos pelo inimigo, usando apenas um traje superficial, expondo a nossa nudez, envergonhando muitas vezes o Evangelho de Deus e a Igreja de Jesus. Não podemos usar lençóis, mas nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos